Olá, meninos! Olá, meninas! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast, O Mundo das Babás. E o intuito, o objetivo desse podcast é para que você aí do outro lado da telinha tenha um conhecimento mais profundo de diversos temas, não só sobre a vida da babá, mas da sua vida, seja na qualidade de vida, seja com temas que a gente vai trazer aqui, temas espirituais ou de espiritualidade, sejam com temas financeiros, como organizar a sua vida financeira, ou mesmo com temas com relação ao cuidado e desenvolvimento infantil. E hoje a gente está aqui para falar de carreira, a carreira da profissional. E eu trouxe uma profissional com uma linda carreira para que vocês consigam olhá-la e consigam aproveitar um pouquinho do que ela vai trazer aqui para também dar um norte para sua carreira. Você aí que talvez esteja um pouquinho perdida, você aí que não saiba muitos caminhos a seguir, ou você aí que fala, qual que é o meu próximo passo? Será que eu tenho um próximo passo de carreira como babá? E sim, nós estamos aqui com ela, que vai dar uma luz, que vai dar uma luz aí para você do outro lado. E você aí, mamãe e papai, que também está assistindo a gente, vai conseguir se espelhar no que ela vai falar, no sentido de como contratar uma babá de sucesso e como reter essa profissional de sucesso. Então, acho que nosso bate-papo hoje cabe a todos vocês e eu espero muito de coração que gostem. Estou aqui do meu lado, de novo, com Débora, e ela vai me ajudar a fazer perguntas muito importantes para nossa convidada de hoje. Espero que gostem. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo, e você? Hoje tá tudo ótimo e eu vou encher essa mulher de pergunta, porque ela que é inspiração, né, Bia? Sim, senhora. A gente conversou aqui nos bastidores bem rápido, a Bia já falou aí uma longa estrada aí, e a Bia já apresentou aqui o tema e a gente já vai falar direto, né? Porque a gente vai falar aqui com profissionais de sucesso. Quando a gente fala sucesso, Bia, é legal sempre pontuar que não é só questão financeira, é a questão de você estar trabalhando e tendo um retorno, tendo, sabe, um objetivo, você estando ali e percebendo que aquilo ali tem valor não só para você, mas para todas aquelas famílias, aquelas crianças e aqueles que estão à sua volta. Hoje a gente vai falar em específico com recém-nascidos, não, com os pais dos recém-nascidos, com as babás também em especial. Mas a gente sabe da importância delas, né, das Sim. enfermeiras, a gente vai abordar que a importância desse cuidado com o recém-nascido, então é muito importante a gente trazer temas como esse. Excelente, e além de falar do recém-nascido, a gente vai falar sobre trilha de carreira, porque o que eu venho observando é que muitas profissionais na área, a gente está aí há 14 anos com a empresa, e muitas profissionais, elas ficam sem norte quando a gente fala, qual é o próximo passo? O que eu tenho aqui, ó? Bom, eu sou babá hoje, eu sou especializada com crianças maiores, Bia, o que eu tenho que fazer depois? Aonde eu posso chegar depois? E tem possibilidade de eu morar fora do país? E tem possibilidade de eu ser uma enfermeira? Ótimo. Então, aqui a nossa convidada vai falar como ela chegou onde ela está e quais são os caminhos ou possíveis caminhos que a gente tem para alcançar o topo de uma carreira de profissional de sucesso. Ótimo, então já vamos apresentar logo, né? Sim, fica à Tudo vontade. bom, Matheus? Como é que você está? E o Matheus aqui fica só dirigindo a gente aqui nas câmeras, né, Bia? E a gente só pedindo também para vocês aí de casa compartilhar. YouTube, Spotify, compartilha esse episódio e os demais aí. Vamos embora agora para o nosso entrevista de hoje, nosso podcast de hoje, episódio de hoje. Eu estou com a Lohane Costa, ela que é enfermeira, especialista no cuidado com recém-nascidos. Ela que vai trazer aí os temas importantes que a Bia já adiantou aqui para vocês. E eu posso jogar a primeira pergunta? Pode jogar a primeira pergunta. Não, mas primeiro vamos falar um oi para ela, né? Que a gente não parou de falar hoje. Meu Deus do céu, engatamos aqui. Vamos apresentá-la então primeiro. Bem-vinda, Lohane Costa, tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, participando desse lindo projeto. Tô muito orgulhosa de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, Bia. Eu que agradeço. A gente tem uma história aí de 14 anos juntas. Pouquinho, Lohane, né? É um casamento bem longo. Verdade. A Lohane faz parte aí do nosso seleto grupo de profissionais que eu considero, sim, profissionais de sucesso. Então, eu uso muito a palavra profissionais de sucesso porque são profissionais que querem crescer,
que buscam fazer o melhor para elas, porque eu falo, primeiro tem que ser para elas, depois é para o outro. Então, quando você consegue fazer o melhor para você e depois, consequentemente, vem o tratamento com o outro. Então, só te agradeço pela presença, Lô, pelo quanto a gente tem aí de parceria, o quanto a gente tem de cumplicidade na nossa relação e de verdade na nossa relação. E é por isso que você está aqui hoje, porque eu acredito muito no que você acredita em termos de poder ser. E esse poder ser é que eu queria que você contasse um pouco pra gente hoje como chega nesse poder ser. Tem um caminho, cada um tem o seu, como que a gente começa, quem já começou e tá no meio, como que chega aí nesse potencial onde você está. Se você quiser contar um pouco do seu início de carreira, só para que o pessoal que está assistindo a gente consiga conhecer um pouquinho mais da Lohane. Sim. Enfim, quero te deixar à vontade nesse papo hoje, porque é um bate-papo gostoso e eu queria muito que você ficasse à vontade para contar sobre você. Obrigada, Bia. Em primeiro lugar, né, eu quero dizer que assim, a importância do seu nome na minha carreira foi fundamental para mim, para o meu crescimento profissional. Vou me apresentar para que vocês possam me conhecer, e o pessoal aí de casa que está me assistindo, que ainda não me conhece. Meu nome é Lohane, eu sou enfermeira especialista em cuidados com recém-nascidos, e na verdade eu venho de uma bagagem intra-hospitalar. Eu era enfermeira e trabalhava dentro de hospital. Trabalhei em setores como UTI pediátrica, retaguarda de UTI, pronto-socorro infantil, pronto-socorro da pediatria. E surgiu a oportunidade, depois de eu sair de um hospital com o nome... Eu posso falar o nome do hospital? Pode falar. Eu trabalhei no Hospital Israelita Albert Einstein por longos anos, tive um imenso prazer de fazer parte daquela equipe, daquela instituição que é maravilhosa, mas quando eu saí de lá, surgiu a oportunidade de iniciar um trabalho despretensioso como enfermeira particular, cuidando de um bebê recém-nascido. E de lá surgiu a oportunidade de eu atender outro bebê e depois outro bebê. As famílias começaram a me indicar e eu comecei a atender os bebês e vi que havia um público ali que precisava dessa assistência, que precisava desse atendimento, e eu comecei a entender que era um caminho que eu poderia percorrer brilhantemente. E de que forma? Estudando, né? Não tinha outra maneira de eu fazer isso a não ser estudando. E aí eu comecei a estudar e me aprimorar cada vez mais, e hoje eu sou coaching para mamães, eu sou enfermeira especialista em cuidados com recém-nascidos, tenho muito orgulho de tudo que eu faço, do amor que eu venho construindo ao longo da minha carreira. Eu faço perfuração de orelha, eu sou consultora em amamentação, eu sou consultora do sono, eu faço baby spa. Então tudo que se pode fazer dentro dessa profissão, eu consegui trilhar. Sou laser terapeuta, estou fazendo agora o curso de taping para mamães e puérperas também. Então, assim, tudo que eu vejo de novidade, tudo que eu vejo de conhecimento, onde pode me agregar como profissional, eu faço. Dou aula, ministro curso para babás, dou aula em faculdade, dou aula para técnico de enfermagem voltada para maternidade. Então, eu ensino pessoas, alunos, mamães, babás, a cuidarem de bebê. E eu vejo que eu nasci para isso, e com certeza, quando eu estava no meio dessa trajetória, eu fui apresentada a Bia. Até hoje eu nem lembro como foi, né, Bia, Também que eu não cheguei lembro. até você, mas foi tão maravilhoso, foi um casamento perfeito. Eu tive a oportunidade de atender clientes especiais demais na minha vida, e que eu carrego ao longo desses 14 anos, e através da Bia eu pude conhecer muitas clientes especiais, e tenho muitos bebês hoje que já estão crescidinhos, inclusive, Né? mas olho para trás e vejo que foi uma carreira que eu construí com muito amor, muito comprometimento e muito, principalmente, muito estudo, que é o que a gente precisa ter. Isso que é importante isso é importante. falar, né? A gente tá falando aqui, trazendo, você enche os olhos, né, quando vai falar da Bia, mas isso é bom pra gente sempre ter uma inspiração, uma referência e pessoas que estão junto com a gente na caminhada. Então, você que é babá que tá aí também, né, Bia? Você tem aqui, né, não só a Boutique Baby Care, mas, né, a Bia Greco aqui à frente desse trabalho, mas você tem aí hoje uma infinidade, né, no YouTube de possibilidades de estudar, não só no YouTube, né? Porque eu acho que tem coisas que a gente tem que se aprofundar mais, tem que realmente fazer uma faculdade, um estudo, enfim,
cursos 1000 aí com essa mulher aqui agora. Não sei nem como que ela conseguiu vir no podcast. Foi difícil, tá? Foi difícil. Eu já entendi porque foi difícil. Mas isso que é importante, a pessoa que tá lá vendo a gente ter essa certeza de que precisa estudar, precisa se atualizar, mas isso te faz aí, é um tempo que você tá despendendo, mas que vai te levar a um bom caminho e a um bom percurso, né? Com certeza. E você tá hoje onde você está porque você também fez por onde, né? Sim. E agora vamos pra pergunta, que eu tenho um monte aqui, viu? Eu falei pra Lorraine que assim, quando eu converso com ela, às vezes a gente passa tempo sem se falar, e às vezes a gente se fala todos os dias, dependendo da nossa relação, do momento que ela tá com algum cliente e tudo mais. Mas o símbolo da Lorraine para mim, eu acho que eu já vou entrar numa pergunta aqui, mas o símbolo, quando eu vejo ela no trabalho dela, na função dela, é o coração. É o amor. Então, ela fala de uma criança, de um bebezinho que ela cuida com o coração. Ela se emociona, tem brilho nos olhos, ela se doa para aquela família. E esse se doar para aquela família é algo instinto da Lorraine. E muitas vezes a gente não tem, não é do perfil, a gente está falando de perfil profissional. Tem perfis que são dessa forma e tem perfis que não são dessa forma. E isso é intrínseco do perfil da Lorraine. Quando a gente fala de ascensão de carreira, as pessoas, mesmo não tendo perfil de doação, de coração, elas também chegam no ápice da carreira por outras questões. E essas outras questões, uma delas você falou que é sim o estudo, que eu vivo falando para todo mundo, vamos estudar, vamos entender, quem cuida de criança é obrigatório saber sobre primeiros socorros. A Lorraine tem vários casos para citar sobre primeiros socorros, se a gente for estender nossa conversa, mas o princípio básico é esse estudo. E o que eu vejo muito na Lorraine, nessa relação que a gente teve, é o poder da fala e da conversa. Porque assim, não são só flores. A gente já passou por diversas situações muito complicadas, e a Lorraine, eu queria que ela contasse um pouco para você aí, para mostrar que não é só um mar de rosas, mas esse caminho tem muita pedra. Tem sim, porque para se tornar uma profissional de sucesso, é assim. Qualquer profissional no mercado é assim. Tem pedra, e a Lorraine passou sim, está passando e vai passar sim por diversas pedras, mas a forma como ela lida e como ela bate e quebra essas pedrinhas e transforma em pedrinhas menores, para mim é um dos segredos. E essa forma, para mim, envolve muita conversa verdadeira, que é o que eu vejo você fazendo, é você chamar o pai e a mãe, falar, olha, não estou feliz com isso. Olha, tá acontecendo isso aqui na casa. Então, ela abre os olhos do outro interlocutor e ela consegue, de forma muito verdadeira, conversar. E é isso que eu queria te pedir aqui, Lô, se você me permite, quais foram os principais desafios aí que você quase desistiu, que te fez quase desistir da sua carreira? E como você enfrentou esses desafios? Olha, Bia, desafios não faltam, né? Todos os dias nós enfrentamos desafios. Em todas as áreas sempre vão existir. E para mim, o princípio de tudo, como você falou, eu sou aquela. Eu só posso falar daquilo que eu vivo, não posso falar daquilo que eu não vivo, né? E assim, eu vivo o amor. Então, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu não acho que eu estou aqui por acaso, por aqui nesse papel de enfermeira de cuidados com recém-nascidos, né? Esse é um momento muito importante de uma mulher, na vida de uma mulher, numa família, né? Muitas famílias aí não podiam ter filhos, fizeram inseminação, gastaram tudo que tinha para ter aquele bebê. Então você está com o bem mais precioso daquela família. E eu tenho muita consciência disso, né? Mas antes do meu compromisso ser com os pais, o meu compromisso é com Deus, que eu sei que Ele me chamou para essa grande obra, para esse grande propósito, e eu sei que todos os bebês que passaram pela minha vida não foi por acaso. Então, assim, pedras no caminho sempre vão existir. Hoje eu estava até refletindo sobre isso. Lá atrás, eu trabalhava no hospital como oficial administrativo. Como tudo começou, né? Isso. Eu trabalhava no hospital como oficial administrativo. Então, eu abria fichas, né? E eu trabalhava num hospital que era
era no Hospital Pérola Byton, vou até falar. Eu era limitada a abrir fichas. Então, eu via aquelas mulheres chegando muitas das vezes que foram molestadas, que sofreram algum abuso, ou com câncer de mama, que tinha acabado de descobrir, abrindo ficha, chorando, e eu não podia fazer nada, e aquilo me arrebentava por dentro, porque eu queria acompanhar, eu queria cuidar, e eu ficava limitada ali em abrir fichas, né? E eu lembro que a gente ganhava pouco, e a gente reclamava muito, né, naquela época. Não vou nem falar quantos anos atrás, porque isso não vem ao caso. E Boa. aí, eu lembro que numa reunião que nós tivemos com a nossa chefia, nós estávamos com o lerite na mão, nós tínhamos acabado de receber o salário, e a gente falava, que absurdo, a gente ganha tão pouco, o desconto é tão alto, né? Uhum. E eu lembro que quando a minha chefe chegou, nós não nos intimidamos e continuamos a falar a respeito daquilo, da nossa indignação pelo salário baixo, e ela ouviu a nossa queixa e tal, e no final ela falou assim, bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês a respeito da reclamação de vocês, né? Vocês não são profissionais, vocês são trabalhadores. Então vocês ganham aquilo que vocês merecem. Quando ela falou aquilo, foi um tapa na minha cara. E eu acordei para a vida, algo em mim, dentro de mim, despertou. E eu falei, ela tem razão. De alguma forma, ela tem razão. Doeu, mas foi bom. Foi ótimo, porque dali para frente eu nunca mais deixei de estudar. Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, eu fiz o curso de técnico de enfermagem, eu fiz especialização de técnico de enfermagem no Hospital das Clínicas, que nem era uma especialização que eu queria fazer, mas era o que tinha, e eu fiz em cardiologia. Então eu saí do curso técnico de enfermagem sabendo ler minimamente um traçado de eletrocardiograma. Depois eu fiz a graduação de enfermagem, depois eu fiz a pós-graduação, depois eu fiz outra pós-graduação, e todo ano eu faço um curso, porque eu quero me especializar e quero ser uma grande profissional, mas não porque eu quero ser a maior e a melhor, não é sobre isso, é porque para mim é importante que eu tenha um embasamento científico para cuidar daquela criança. Isso. Eu não posso só cuidar dela com amor, sem embasamento científico. São duas coisas que caminham juntas. Você não consegue, nesse caso, socorrer a criança no caso de um engasgo, por Exatamente. exemplo, ou se ela está sufocada, porque você não tem um embasamento teórico. Exatamente. Ô, Loma, eu vou fazer a última, depois Tá eu te... vendo? Eu não tenho espaço nesse mundo das babás. Eu fico muito emocionada, mas eu preciso fazer... Depois eu tenho vou fazer mais uma pergunta rapidinho, depois eu passo para você, né? Prometo. Combinado, hein? Quando a gente... quando eu converso com os profissionais, hoje a gente tem mais ou menos em torno de 1.500 profissionais que já passaram, que estão passando, enfim, profissionais nesses 14 anos aí que eu lido com babás e enfermeiras. A maior reclamação delas é a falta do tempo. Porque quando eu ouço aí todos os seus estudos, até que me cansei. Eu falo, gente, mas quando eu consigo estudar tanto, né? Eu sei que tem a força de vontade, eu sei que o tempo a gente arruma, mas assim, na carreira e na profissão de vocês, e você, nada melhor, ninguém melhor que você sabe como é o dia a dia de vocês, então, muitas vezes entra na segunda-feira e sai na sexta, trabalha dia sim, dia não, enfim, é bem exaustivo. Hoje em dia você continua estudando. Como você faz para conciliar este tempo, já que o estudo é tão importante assim para a área de vocês? Olha, Bia, eu vou falar uma coisa. Uma vez também eu ouvi uma frase que diz assim, difícil é o que eu não quero fazer e longe é onde eu não quero chegar. Então, assim, quem quer vai ter um tempo, vai conseguir. A minha agenda, você sabe, é lotada, né? Eu tenho muitos compromissos, graças a Deus, mas eu tenho que dar um jeito. Então, assim, eu tô agora, por exemplo, estudando taping e fazendo curso de inglês. Então, a minha professora de inglês, quando eu consigo, eu aviso para ela, ó, eu tenho agora, posso fazer, vamos fazer hoje, 1 hora? E aí, e assim vai. E quando eu fechei com ela, eu falei, eu não tenho dia, Lohane, então vai ser toda quarta às 19, não consigo. Não consigo. Vai ter que ser uma vez por semana ou 2, no horário que eu conseguir. Tudo bem? Ela, tudo, Lohane, vambora. O meu curso de taping é a mesma coisa. Quando eu consigo, eu vou lá e faço 5 horas de uma vez. Tem semanas que eu não consigo a semana inteira. E aí, 1 hora eu vou terminar esse curso. Mas eu comecei. Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. Se envolver, investir na nossa carreira profissional. Se você quer chegar em algum lugar, se você quer ter um diferencial, assim, não é se encher de curso, é se encher de conhecimento, de bagagem, porque na hora você vai saber o que fazer.
A Bia sabe disso. Nós atendemos uma criança agora, há poucos dias atrás, que passou por um episódio, a criança se engasgou e eu precisei fazer manobra na criança. Isso é mais comum do que a gente imagina. Não tem como eu lidar com um recém-nascido e não saber fazer manobra de desengasgo, né? Então, assim, é isso. Eu preciso, o amor que eu tenho pela minha profissão, pelos meus bebês, atrelado ao meu conhecimento e o meu embasamento científico, vão ser uma fórmula perfeita de uma carreira de sucesso. É porque Eu acredito nisso. Eu não sei se agora já posso fazer pergunta. Agora eu te libero. Então tá bom, liberado. Né, Lorraine? Pouco tempo. Só porque você ama tanto a Lorraine, vocês já têm um relacionamento tão grande, eu tô sem prioridades aqui. Tá Peraí super que... liberada, né? Então vamos lá. Mas você fala muito disso, eu achei bem legal. Até marquei aqui, ó. Difícil é o que eu não quero fazer. E longe é onde eu não quero chegar, né? E eu acho que tá dentro disso que você falou, das competências, que é o que a gente falou, né? Quais as competências necessárias para se tornar uma profissional aí, uma ótima profissional na área, para você, na área, porque a gente sabe que para todos é o mesmo, né, da atualização, do estudo, o conhecimento, como você disse, o amor eu acho prioridade, porque eu também gosto muito das coisas que eu faço, acho que tem que ter amor, mas foi o que você falou, é o equilíbrio, porque só o amor não vai te fazer ser uma ótima profissional lá na hora que você precisa, né, então quais são as principais Competências. Quais as principais competências para você de uma ótima profissional na sua área hoje, Lorraine? Então, eu costumo dizer o seguinte para as babás. Hoje em dia é muito claro na cabeça dos pais e para toda a sociedade, né? A diferença entre uma cuidadora de crianças e uma profissional babá. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ter a primeira oportunidade, ninguém nasceu sabendo, né? Eu trabalho com estagiário, eu sei o que é ser estagiário, por estudar eu tô toda hora sendo estagiária e tá tudo bem pra mim, não tenho nenhum problema com isso, mas eu acho que assim, ó, quando algumas pessoas me ligam e falam assim, Lorraine, tem uma vaga aí de babá? Eu tenho 6 filhos, eu tenho 13 netos, cuidei de todos, olha, eu sei tudo de criança. Calma lá. Né? Porque hoje em dia os pais sabem muito bem diferenciar uma profissional e uma cuidadora de crianças. Eu não vou cuidar de um bebê, de uma cliente que me contratou, como eu cuido do meu filho na minha casa. Eu não posso fazer isso. Mas, Lorraine, você não ama seu filho? Eu amo, sou apaixonada pelos meus filhos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Minimamente um banho, tem técnica para se dar um banho. Né? E eu já ouvi queixas de mães que falam, conversando comigo, disseram, Lorraine, eu amo a minha babá, mas no banho ela não higieniza as mãos do meu bebê. Meu bebê tá aprendendo a engatinhar e ela não lava. As unhas do meu bebê ficam pretinhas e ela não se ligou que ela precisa lavar as mãos do meu bebê durante o banho. Então, veja, é uma questão extremamente importante, que a gente acha que não tem nenhum problema, tem tudo a ver, é extremamente importante. Quando você chega na casa de uma cliente e dá um banho num bebê com técnica, todo mundo fica de boca aberta. Perfeito. É um banho. O que é um banho? Um banho que todo mundo toma e que todo mundo dá, né? Mas eu falo isso com propriedade, as minhas clientes que vão me assistir, que vão ouvir esse podcast, vão poder dizer, elas sabem do que eu tô falando. Porque muitas vezes, e assim, quando o bebê chega em casa, quando a criança sai da maternidade, que vai para casa, todo mundo quer assistir o primeiro banho. É filmado, é fotografado, os avós paternos, avós maternos, vira uma celebração, o banho do bebê, né? E todos os holofotes são voltados para você. Você tem que saber o que fazer. Senão você fica vendido, né? Então eu acho que assim, ó, se aprimorar dentro da sua área. Eu quero ser enfermeira, faça. Eu quero fazer técnico de enfermagem, faça. Eu quero fazer um curso de cuidados, porque hoje para babá tem curso voltados, né? O que você aconselha, Lô? Então a gente está falando aí para profissionais que já têm experiência na função, mas que querem algo a mais. Então, o que é o básico de um curso? A gente vai falar de competência técnica e depois de competência comportamental. Competência técnica, quais os cursos aí, os principais, para não encher também, para elas não saírem fazendo, e aí não tem realmente tempo para fazer tudo agora, mas tem que se planejar. Mas o que você acha primordial quando a gente fala, eu vou cuidar de um bebezinho, então eu vou cuidar de recém-nascido, eu quero ter essa experiência. O que é primordial?
Primeiros socorros. Primeiros socorros. Primeiros socorros, porque assim, não tem como eu cuidar de um bebê recém-nascido. O que que acontece? Por experiência própria, né? Ao longo desses anos todos, não só trabalhando dentro de hospital, mas fora como enfermeira particular, assim, o bebê nasceu, né? Nos primeiros 30 dias de vida, é uma adaptação de vida extra-uterina do bebê. E assim, dentro da barriga da mãe, ele não usava o intestino, né? Dentro da barriga da mãe, vários órgãos, não era necessário a utilização de vários órgãos vitais dentro do útero da mãe. Quando o bebê nasce, inicia-se a adaptação de vida extra-uterina. E aí é que acontecem as situações. Eu cuidei de um bebê, por exemplo, que ele chegou para mim no 3º dia de vida. Nasceu e foi para casa. Nasceu de parto normal, com 48 horas foi para casa. Chegou em casa, a mãe notou, Bia, que por algumas vezes, quando ela ia pegar a bebezinha no berço, a bebezinha estava com a boca roxa. E aquilo, instinto de mãe é uma coisa terrível, né, gente? Mãe, Não Deus pode fala duvidar. com a mãe, Não Deus pode fala duvidar, com a mãe. não. Quando mãe traz uma queixa, eu sempre falo, vamos se atentar às queixas que a mãe traz, porque ela sabe o que ela tá falando, 99% das vezes, né? E o bebê, a mãe notou umas 3, 4 vezes que quando ela pegava o bebê no berço, o bebê estava com a boquinha roxa. E ela começou a chorar, ficar angustiada com aquilo, o esposo levou para o hospital. Chegando no hospital, eu posso falar o nome do hospital? Acho que pode, não tem, Posso, não tem né? problema não. É o Sírio-Libanês. Tá. Chegando no hospital, os médicos acharam por bem fazer uma bateria de exames. E foi detectado que o quê? A neném nasceu com estreitamento de vias aéreas superiores. Sufocada ela ficava. Ou seja, quando ela dormia, ela fazia hipóxia, né? Ela esquecia de respirar. E isso, ao longo do tempo, pode ser algo que naturalmente melhore, Isso. ou pode ser que algo lá na frente seja necessário uma cirurgia. Então, os médicos falaram assim: olha, nesse momento não tem o que fazer, precisa ficar 24 horas por dia olhando para essa criança. Então, eu passava 12 horas com ela à noite, e eu passava 12 horas com ela, olhando para ela. Porque se ela podia, se ela ficasse cianótica, ela estava com falta de oxigenação e até onde isso poderia trazer um agravamento daquele quadro, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, Juju tem 6 aninhos, é a coisa mais linda. No meu aniversário, mandar áudio, Lohane, eu te amo, é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para mim. Mas imagina na época o que nós vivemos. Hoje, graças a Deus, eu e a família temos uma relação de amor, porque praticamente eu fiquei com eles 11 meses, num período horroroso da vida deles, que tinha tudo para ser um sonho, mas se tornou um pesadelo, mas que graças a Deus teve uma finalização de sucesso. A Juju tá linda, maravilhosa, mas eu vou bobear? Jamais. Todo bebê que eu cuido, eu fico ali, ó, atenta, porque são os 30 dias, né, de vida extra-uterina do bebê, e que a gente pode ter uma descoberta que no ultrassom não foi visualizado, que num exame específico não foi visualizado, e que eu, como enfermeira, preciso ter essa sacada de entender que tem alguma coisa de errada. Perfeito. Então eu observo a respiração do bebê, eu observo a barriguinha dele, que me diz muito a respeito da respiração, eu observo o batimento de asa de nariz, então eu fico ali sempre atenta. Eu não fico ali, o bebê mamou, rotou, trocou, tá dormindo, eu fico sempre atenta, observando, porque a responsabilidade é muito grande. Excelente. Eu cuido do bem mais precioso de uma Você aprende em um curso de primeiros socorros, é isso? É, o primeiro socorro, sim. E tem a questão, eu acho que o primeiro socorro te dá o embasamento e a segurança de que aquilo, na hora do pânico, porque gera-se um pânico e a gente fica sem reação na hora da emergência e da urgência, é muito difícil a gente ter reação assertiva se a gente não tiver um conteúdo técnico. Então, o primeiro socorros vai sim proporcionar para a gente essa segurança para agir na hora do pânico, na hora do alerta. Se autorizar, a gente falou aqui em um dos podcasts, né, em um episódio sobre isso, né? Isso. Sobre esses primeiros socorros. A gente teve um convidado aqui fazendo adendo, que eu acho que é muito importante, eu acho que é muito legal. Se você quiser também, vai lá no episódio. Isso, e o nosso curso de primeiros socorros, né? Quando o podcast for ao ar, que eu já sei a data, o curso já vai ter sido lançado. Então,
Vai Sim. ser uma oportunidade de quem ainda não fez fazê-lo, que tá bem bacana junto com o Ótimo. Claudinei. Mas o Primeiros Socorros dá essa segurança, né, Lô? Com certeza. E a questão dessa atenção, eu acho que a gente já entra para uma competência comportamental, que é o quê? Que é você você tem o curso, que é a base, e tem a forma como você se comporta no seu trabalho. E essa forma como você se comporta é uma forma de atenção, é uma forma de cuidado, atento, né? É o não piscar os olhos diante de qualquer sinal que possa acontecer. E isso, eu acho que é uma característica que pode ser adquirida, se bem treinada. Então, a Lô tá falando, quando eu entro numa casa, ela pode formar uma estagiária ou uma babá que ainda não tem esse conhecimento para essa escuta ativa, olhar atento, Sim. né? Então, acho sim que é uma competência comportamental. Lô, falando em competência comportamental, o que dentro de uma casa eu preciso ter para ser de sucesso, ou seja, para que eu faça a minha experiência ser única para os outros e para mim, em termos de relacionamento? Olha, Bia, eu costumo dizer que assim, a melhor parte é cuidar de bebê. A pior parte é lidar com o ser humano. Porque assim, cada um é diferente do outro, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro. Então, assim, vamos falar de uma família, um pai e uma mãe. A mãe tem as características dela e muitas das vezes são totalmente divergentes das características do pai. Então, só ali você já tem que ter um baita jogo de cintura, né? Eu costumo dizer para as meninas que, assim, eu sempre venho com um problema numa mão e a solução na outra. Eu nunca vou abordar o meu cliente com um baita problemão e jogar no colo dele. Eu vou sempre trazer um problema numa mão e a solução na outra. Eu não posso... Primeiro, eu não levo o problema para o cliente. Eu evito ao máximo. Tento eu resolver os problemas. Afinal de contas, ele me contratou para isso, né? Para que eu resolva os problemas. Só que diante de uma adversidade, principalmente no que se diz respeito aos cuidados com o bebê, eu preciso relatar isso para a família, né? Então, de que forma? Sempre abordar de uma maneira muito tranquila, por mais que esse seja um caso extremamente... Então, por exemplo, eu cuidei de uma bebezinha que ela todas as noites fazia febre. 37, 37,5, 37,6, 37,7. Bebê recém-nascido com uma temperatura acima de 37,6, nós devemos ficar atentos, né? Então, assim, acordar os pais no meio da noite e enlouquecer eles com essa informação. Então, assim, eu esperei amanhecer o dia, né? Esperei a criança, fiquei ali, óbvio, de olho o tempo todo, atenta, não deixei passar, óbvio que se chegasse em 37,9, 38, eu seria obrigada a acordar os pais, né? Mas eu esperei eles acordar, fiquei intermediando a temperatura da criança, fiquei de olho, e quando os pais acordaram de manhã, eu, chamei eles para conversar e falei, olha, a bebezinha durante a noite apresentou essas temperaturas, então fiz o relatório das temperaturas durante a noite, mostrei para eles que a temperatura foi subindo e que chegou em 37,6, 37,7, porém, que isso deveria ser olhado com outros olhos. Então, eu solicitei que eles comunicassem o pediatra e que o pediatra tivesse acesso a essa informação e que o pediatra tomasse alguma conduta diante daquele quadro. Graças a Deus não foi nada grave, a criança ficou gripada, mas podia ser algo muito pior, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é muito grande e é muito importante que todas as pessoas que fazem parte desse público, né, de atendimento, babás, enfermeiras, técnicas de enfermagem que trabalham à noite cuidando de bebês recém-nascidos, que o nosso papel é muito importante na vida de uma família, na vida de uma criança. Então, assim, os nossos olhos devem ficar atentos. Mas, Lorraine, você passa 12 horas olhando para o bebê? Gente, eu acho que, assim, cada caso é um caso. Você passou a minha primeira noite com o bebê, eu passo 12 horas olhando para o bebê.
12 horas. A segunda noite, você viu que a criança está tranquila, que está tudo bem, você já vai introduzindo uma rotina de horários no bebê, vai percebendo, vai sentindo, vai conhecendo a criança e vai relaxando mais, né? 30 dias, a criança não teve nenhum episódio, você já descansa mais à noite, a criança descansa, você descansa também, você ganhou a confiança dos pais, você ganhou a confiança da criança, você conquistou o seu espaço, aí tudo vai relaxando, vai acalmando, mas logo nos primeiros dias, gente, não tem como, é muita responsabilidade, muita dedicação, então eu fico sim, atenta e sempre levo o problema numa mão e a solução na outra. Eu acho que é uma dica Com de certeza. ouro, a gente... O Matheus já está me cutucando aqui, a gente está quase caminhando para o nosso final do nosso encontro. Essa dica que a Lohane acabou de passar, que é não trazer só o problema a todo momento, é muito importante, não só para os pais. Porque normalmente quando você entra em uma residência, você tem outros funcionários que trabalham lá. E dependendo de como a gente entra para trabalhar, a gente pode causar uma boa impressão ou uma má impressão. Exatamente. E como a gente se relaciona, aí vai minha... quase pergunta final, mas como que a gente mantém um bom relacionamento? Qual é a dica de ouro aí, Lô? Porque eu sei que muitos dos conflitos e muitas das causas de pedidos de demissão são por conta de relacionamento interpessoal, não com os pais, mas sim com outros demais funcionários da casa. Qual que é a dica de ouro aí, se é que você tem alguma dica de ouro de como se relacionar de uma forma qualitativa com os seus parceiros de trabalho, se tiver esses parceiros de trabalho? Sim, eu tenho vários parceiros de trabalho, parceiras, né, no caso. Isso. Mas, assim, uma dica valiosa que eu sempre, sempre bato nessa tecla. Fuja de fofoca. Não participe, não compactue. Se chegou para você alguma informação que não é pertinente, guarde para você, fique em você. Eu sempre falo nas aulas que eu ministro, nos cursos que eu ministro, eu digo assim, ó, Deus nos chamou para bombeiro, não foi para isqueiro. Então, se a informação, se a fofoca chegou em você, ela vai parar em você, você vai neutralizar aquela informação, você não vai seguir adiante e não vai fermentar aquele assunto que não é pertinente. Gente, a vida dos nossos clientes, as famílias, não dizem respeito a nós. Como nós estamos dentro de uma casa e acabamos participando do centro da família, muitas coisas chegam para nós, né? Através de outros funcionários, através das avós, os próprios pais chegam para você e te trazem, porque a gente acaba sendo um pouco psicóloga, um pouco terapeuta, um pouco de tudo, né, Bia? E assim, se a mãe confiou de trazer alguma informação para você, de abrir o seu coração para ela, você só vai levar essa informação para Deus. Para mais ninguém. Então, se alguém trouxe uma informação de fora, olha, Lohane, você não sabe, aqui o negócio, olha, eu falo, acabou ali a conversa. Eu não vou adiantar, eu não vou levar e não vou trazer. Eu vou guardar aquilo para mim e aquela informação não vai sair dali, porque eu acredito muito no sigilo profissional, na ética profissional, essas coisas caminham juntas e dizem a respeito de nós. Bia, eu não poderia estar aqui dando a minha cara para bater se eu não olhasse para trás e tivesse uma trajetória, porque qualquer uma das minhas clientes podem assistir esse podcast e falar, não, a Lohane é mentirosa, né? Mas se eu estou vindo aqui falar isso, é porque imagina quantas situações eu já vivenciei, você sabe disso, já participou de algumas, né? E eu sempre trouxe para você e falo, Bia, de forma nenhuma, eu jamais abriria isso, você soube disso através de outra pessoa, eu jamais levaria isso para qualquer outra pessoa. Então eu acho que sigilo profissional e ética profissional deve ser levado muito a sério e à risca. Excelente. Isso é tudo e mais um pouco, Dica né? de ouro. Exatamente. E a gente vai se despedindo, mas a gente pode deixar também o seu contato, na verdade, que eu acho que é importante, porque muita gente, Bia, vai estar procurando ela aqui porque ou se inspirou, ou porque é uma enfermeira. Eu acho que até um dos pontos que não deu tempo também da gente, porque é muita coisa, mas de pontuar depois, né? Procurar até a Bia aqui pode no procurar, boutique, sim, né? @BiaGrecoBabyCare, desculpa. E a Lô, ela já tem esse contato direto com a gente pode passar o contato da Lô, ela também vai orientar, ela
tem livre acesso para orientar todas as nossas Sim. profissionais que estão nesse caminho. Os pais que querem saber qual que é o trabalho de uma enfermeira, qual que é a diferença, porque às vezes, né, não tem essa ideia da babá, Exatamente. da enfermeira, da cuidadora. Então, já procura nos bastidores, tem bastante pergunta É para isso. você fazer. Lô, e te agradeço responder. demais Eu a que agradeço a presença. Muito obrigada. A oportunidade. gente tem papo aí para Com certeza. muitas horas aí adiante, mas eu já te agradeço de antemão e deixo esse canal livre para você aí, profissional, que queira saber um pouco mais. Eu acho que a Lô já deu falando de forma bem resumida para finalizar, mas a Lô deu alguns caminhos importantes, que é o caminho primordial do estudo e o caminho primordial da ética, do calar-se quando não mexem com a gente, não é do nosso assunto. Então, eu acho que já é um caminho muito bacana, e essa de profissionalização, de querer sempre mais, e de ter um tempo e conseguir um tempo para si, para os estudos, porque é possível conseguir esse tempo, eu acho que já preenche bastante a nossa agenda quando a gente pensa em crescimento profissional. Então, eu espero de coração que você aí desse lado aproveite um pouco ou bastante das palavras da Lô. E se vocês quiserem saber um pouco mais, conversarem um pouco mais com ela, também fiquem à vontade para poder entrar em contato com a gente e a gente colocar vocês em contato com ela. Eu fico certeza. totalmente à disposição. Muito obrigada, Vivi. Eu que agradeço. Vamos virar lá pra câmera, né? Vamos virar pra E câmera? eu gostei da frase, vou terminar com ela. Sejamos bombeiros e não isqueiros. Gente, aquela câmera ali, Lô, vamos falar tchau? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Prazer. obrigada.